Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou o Ken Tamura e hoje a gente está entrando no 7º capítulo dos nossos estudos do livro O Poder do Subconsciente. Hoje ele vai falar de uma parte muito interessante que ele chama de tendência voltada para a vida. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a mente subconsciente está sempre trabalhando, a nosso favor, trabalhando para nos ajudar. Então tem bastante coisa para a gente falar sobre esse assunto hoje. Vamos lá? Antes da gente continuar, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Bom, a gente já viu que o Dr. Murphy fala da mente subconsciente como algo poderoso e divino que existe dentro de nós. Mais do que apenas uma parte do cérebro, como diz a neurociência, a mente subconsciente que trata o Dr. Murphy, é uma mente que vai além do físico. Por isso é uma mente metafísica. E também por isso que ele diz que existe uma mente subconsciente absoluta, que trabalha incansavelmente para o bem, na direção da harmonia, do fluir com o divino. A força que ela tem é sempre voltada para a vida. A mente subconsciente trabalha sempre para nos proteger, embora ela nem sempre nos protege da melhor forma, como a gente vai ver hoje mais à frente. O subconsciente fala com a gente através de ideias, intuições, palpites, criatividade. É o subconsciente que nos diz, em contato com o nosso eu superior, para avançarmos, transcendermos, crescermos, evoluirmos. Por isso que coisas como amar, a vontade de fazer o bem ou dar a vida por alguém que a gente ama, são coisas vindas da mente subjetiva. Por isso, vem não do racional, vem da mente subconsciente. Por exemplo, existem casos de verdadeira grandeza na história da humanidade, principalmente envolvendo tragédias, onde as pessoas elas descobrem um poder e uma força inimagináveis. No famoso ataque e desabamento das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, existem centenas de casos de superação, de união e de manifestação de amor ao próximo, onde pessoas tiraram forças, não se sabe de onde, para salvar quem podiam. No Brasil, em 1972, mais de 300 pessoas foram salvas no edifício Andraus, que estava pegando fogo em São Paulo. Isso ocorreu graças a alguns pilotos de helicóptero que, mesmo sabendo de todos os riscos, decidiram ajudar. Para salvar aquelas pessoas, eles entraram num verdadeiro inferno e sem visibilidade nenhuma. Eu conheci uma pessoa que esteve lá e ele me disse que todos os helicópteros sofreram avarias, alguns pilotos sofreram queimaduras. E muitas das pessoas que foram resgatadas estavam com as solas dos sapatos derretidas. No Japão, a tragédia do tsunami de 2011, que durou apenas 6 minutos, causou a morte de quase 20 mil pessoas e o desaparecimento de mais de 2.500 pessoas. Apesar disso, houve uma notável participação do povo japonês e de mais de 45 países que se juntaram para ajudar no que foi o pior desastre sísmico da história do Japão. Eu me lembro que eu vi na TV um trabalho lindo de pessoas se unindo em ações sociais para ajudar as pessoas, seja quem fosse. E não eram pessoas que estavam vindo de outros lugares, porque no começo não tinha como chegar tanta gente lá. As pessoas que estavam lá ajudando eram pessoas que também eram vítimas, que estavam lá compartilhando alguma roupa que tinham, ou comida, ou apenas amor, carinho e principalmente coragem, mesmo tendo perdido parentes e amigos. Eu me lembro também de ter visto um galpão enorme, onde haviam milhares de pessoas que haviam perdido as suas moradias. E o mais interessante é que havia uma organização e um silêncio completo nesse local, mesmo estando cheio, mesmo estando com milhares de pessoas lá. Então, surpreso de ver as pessoas se ajudando e se respeitando,
um repórter chegou para uma pessoa e perguntou a ela por quê. Ninguém lá estava chorando, ele não via ninguém gritando de desespero, apesar de tudo aquilo que eles estavam passando. E a senhora respondeu que eles estavam em silêncio para não aumentar a dor daqueles que haviam perdido mais do que apenas as suas casas. Então são essas e tantas outras tragédias que a gente consegue tirar uma força muito acima do que o racional pode entender. Esse poder todo vem do subconsciente. O Dr. Murphy também nos lembra que é do subconsciente que grandes artistas conseguem extrair o seu talento. Pintores e compositores como Mozart, por exemplo, faziam as suas obras baseados em pura inspiração. Grandes escritores também conseguem fazer as suas obras através de inspiração. Um famoso escritor escocês do século XX, ele conta que antes dele dormir, ele pedia ao seu subconsciente que trouxesse boas ideias para que ele criasse novas histórias e que essas histórias fossem vendáveis, né? E mais do que isso, ele visualizava, né, os lucros que essas ideias, que a venda desse seu trabalho já estava dando. E segundo esse escritor, a inteligência profunda da mente trazia sempre histórias para ele, como se fosse capítulo a capítulo de uma novela. Na sequência do livro, o Dr. Murphy ele fala de como o corpo retrata o funcionamento da mente. E isso que é legal, porque ele não diz que o corpo ou o cérebro é a mente, e sim apenas uma representação do que é a verdadeira mente. Percebe? Bom, de maneira bastante resumida, ele diz que o nosso cérebro possui duas áreas responsáveis pela atuação das nossas mentes. Mas, na verdade, ele possui três partes. A primeira é a parte lógica, ou a parte racional, que fica no córtex pré-frontal. A segunda é a parte emocional, localizada no sistema límbico. E a terceira é a parte autônoma, que fica localizada no cérebro reptiliano. A parte lógica é aquela que pensa e, é claro, é a parte que se conecta com a nossa parte emocional, que faz com que a gente tenha expressões e personalidade. É a parte que faz com que a gente se adeque aos padrões da sociedade e impede, por exemplo, que alguém resolva urinar no meio da rua. A parte emocional é a parte que também tem as nossas memórias e, portanto, é essa parte que aonde surgem as nossas crenças e as nossas defesas. E a parte reptiliana é o sistema autônomo, ou seja, é a parte que funciona sem a necessidade de comando ou de controle. É o que nos faz respirar, que controla o coração, o fluxo sanguíneo, a renovação das nossas células, etc. Então, algumas linhas dividem essas três partes em mente consciente, subconsciente e inconsciente. Já o Dr. Murphy ele só considera consciente e subconsciente, né? E no subconsciente ele engloba essas partes emocional e a parte autônoma. Então, segundo o livro, o corpo retrata a mente, né? Que na verdade é algo completamente abstrato, retrata como parte do nosso corpo. Fazendo uma analogia, é mais ou menos como o coração. A gente tem o coração físico, mas ele é uma representação no nosso corpo do verdadeiro coração que é abstrato. E ele é uma representação tanto física quanto energética. Por exemplo, quando uma pessoa vive muito tempo triste, ela pode desenvolver problemas cardíacos. E energeticamente, o coração é o órgão que mais envia ondas eletromagnéticas. E a energia dos chakras inferiores e superiores também se encontram no coração. Então, quando uma pessoa parte deste plano, vai embora para um outro plano, quer dizer que ela não vai ter mais coração? Vai, né? Ela não vai ter o coração físico, mas ela continua amando, não é verdade? Então, da mesma forma, é a representação da mente no nosso corpo. A mente em si, ela não está no cérebro, né? Mas existe uma representação dela que está no nosso corpo, né? No caso, mais especificamente, o próprio cérebro. Mas ela não é o cérebro. Deu para entender agora? Então, na mente subconsciente existe uma sabedoria que trabalha pela vida, que faz com que células aparentemente desprovidas de inteligência
cumpram com suas funções, com que veias e artérias formem perfeitamente quilômetros de conexões e órgãos diversos trabalhem ininterruptamente e em perfeito funcionamento. Mas o problema surge quando nós colocamos, através da nossa mente consciente, nós colocamos informações e memórias na mente subconsciente que são contrárias à vida. São memórias de medo e padrões de pensamentos negativos, que quando entram no subconsciente se transformam em crenças. E assim, o subconsciente atua conforme a crença que tem. Por exemplo, digamos que uma pessoa desenvolveu claustrofobia, porque ela passou por uma situação onde ela ficou presa num local apertado por um determinado tempo. Aquela sensação de estar presa trouxe o medo de não conseguir sair daquele lugar. O consciente então aceita isso e envia essa informação para o subconsciente, que passa a acreditar que lugar fechado não é bom. O subconsciente então cria a claustrofobia como uma forma de proteção para ajudar aquela pessoa de que ela estar num lugar fechado não é bom. Mas é apenas uma crença. Uma pessoa assim pode ter sérios problemas para fazer coisas simples, como por exemplo pegar um elevador, ou trabalhar num local fechado, como numa cabine, ou até entrar dentro de um carro. Mas a gente tem que entender que quem causa isso não é o subconsciente, e sim a crença que foi incutida dentro do subconsciente. O subconsciente trabalha, na verdade, sempre de forma a avançar, produzir e crescer. Trabalha apenas no bem. É como um bebê, né, que não tem medo de lugares fechados. E além disso, olha que o bebê, antes de nascer, ele cresceu e se desenvolveu dentro de um local bem apertadinho, não é? O subconsciente não pensa. Mas assim como o homem, ele aprende a domar um animal muito mais forte do que ele, né, como um cavalo, por exemplo, a gente pode usar a inteligência do consciente para utilizar melhor a força do subconsciente. A gente, inclusive, já viu diversas técnicas sobre isso no capítulo anterior. Mas, de novo, o subconsciente, em seu estado natural, trabalha sempre a nosso favor. Esse é o fundamento principal do Ho'oponopono. Esse também é o ensinamento do poder do agora. O normal é sermos felizes. O normal é termos saúde, viver uma vida plena, viver em paz. Se por algum motivo você não está vivendo assim, é preciso ver o que está sabotando o estado natural do seu subconsciente. Quando a gente pensa demais, a gente envia informações erradas ao subconsciente. Passa a vibrar na preocupação, no medo, na ansiedade, na não aceitação. É por isso que estudamos sobre o autoconhecimento e a espiritualidade, para que a gente aprenda a viver em vibrações cada vez mais elevadas, soltando, confiando e vivendo em fluxo com as nossas mentes. Então, uma vez que entendemos que o subconsciente trabalha naturalmente para nos ajudar, também entendemos o quanto nós podemos ajudar ou atrapalhar o nosso subconsciente, dependendo dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Para finalizar, ele conta a história de um garoto que foi diagnosticado com a doença de Pote, né? Para quem não conhece, é aquela doença que tem relação com a tuberculose e a pessoa fica com o corpo todo torto, afeta a parte espinhal e ela fica com o corpo todo torto. Esse menino ele não aceitou o diagnóstico, ele passou a afirmar todos os dias: eu sou completo, perfeito, infinito, harmonioso, poderoso, feliz. E além disso ele orava pela saúde de outras pessoas também. Quando vinha o medo, a insegurança, a inveja, ele imediatamente voltava a fazer aquelas afirmações com toda a sua força. Com o passar dos anos, ele se curou e se transformou num homem forte, de postura e proporções corretas. Depois comente aqui que tipo de atitude mental você já percebeu e mudou no seu subconsciente, ok? Mas o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família.
Espero que tenha gostado do capítulo de hoje. Na semana que vem a gente continua com mais um capítulo, o 8º capítulo desse livro maravilhoso que é O Poder do Subconsciente. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.